quando Paulo fala sobre a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção, pois ele está falando para uma geração adotada que recebeu o direito de filhos. Portanto, agora, nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Amém? Queiram sentar-se, por favor. Ouvindo palavras vindas de um homem como este, a gente fica até com as bochechinhas vermelhas, dá para perceber, né? De tanta gratidão. Muito obrigado, meu amigo pastor Samuel, pastora Miriam, sua família, este coeso ministério, o qual tenho respeito, admiração, e me espelho muito na vossa submissão, no vosso comportamento. Gostaria de citar os nomes, mas quero, em nome do pastor Samuel, da pastora, externar a minha gratidão a todos vocês e a esta gloriosa igreja. Muito obrigado por, mais uma vez, me dar a oportunidade de estar aqui. O privilégio meu é muito maior, pois eu sei que vocês são mais... Aqui está a soberania, eu sou só servo. Quero agradecer ao pastor Beto pelo cuidado, carinho dos contatos, presbítero Denis com a Andréia, pela receptividade. Muito obrigado. Queridos, obviamente que a proposta é renovação, e eu costumo dizer geralmente que renovação é naquilo que já existe. O que não existe é criação, mas o que existe deteriorou-se e tem que ser renovado. Então, nesta noite, eu não vou usar questões, vamos dizer, emotivas, questões de promessas seculares, materiais, mas eu quero me deter no maior e o mais contundente motivo para você continuar de pé e perseverando. Independente do embate, independente da colisão, independente do desgaste, eu quero mostrar, através desta história, que nós não temos mais como parar. Quando nós lemos o texto, obviamente, e todo o contexto desta epístola, quando Paulo está escrevendo a uma igreja no império, na capital do império, uma igreja perseguida, uma igreja que com tantas as dificuldades, na maioria gentia, de pessoas como nós, que não tinham direito à aliança com Israel e que estavam congregando não de forma como nós congregamos, mas muitas vezes escondidos, muitas vezes cantando um hino, lendo uma palavra, aprendendo sobre uma pressão psicológica, uma pressão tamanha de em todos os lados, mas mesmo assim eles não desistiam. Os irmãos hão de convir que a epístola aos Romanos, segundo alguns historiadores, alguns homens importantes da história, como Lutero, eles dizem que se só esta carta fosse escrita já era suficiente para que nós não desistíssemos, tendo em vista o conteúdo em relação à salvação e à graça de Deus.
Se nós analisarmos o contexto, os irmãos observam que Paulo vai estimular os irmãos, esses irmãos que tinham motivos de sobra, gentios, para desistir e não perseverar. Mas se nós começarmos a ler, Paulo vai enaltecer a fé, o amor e a unidade daqueles irmãos, tendo em vista que eles estavam extravasados de uma alegria tamanha que eles estavam menosprezando a supremacia dos judeus. Então é quando Paulo vai mostrar a eles, louva a Deus pelo este amor, pela fé e a unidade, o quanto custou caro e que Deus, mesmo assim, nos colocou por meio da graça junto com Israel. Permita-me contextualizar a Bíblia, a história, pois veja que o texto que nós lemos, Paulo usa o contexto jurídico, pois ele fala de um julgamento, ele fala de condenação e absolvição, ele fala de liberdade e prisão. Ele atém à lei da morte, do pecado e a graça. Então, quando nós voltamos à história, os irmãos hão de perceber que entre toda a criação de Deus, houve algo especial, mas sobre nós, seres humanos, mais que especial. O capítulo 1 do Gênesis mostra Deus dizendo, haja. Todo o capítulo 1, os irmãos vão ver a criação pelo poder da palavra. E quando termina o capítulo 1, a Bíblia diz que viu Deus que era bom e descansou. Então a terra estava toda preparada, a terra estava toda organizada, decorada, preparada. Aí veio o capítulo 2. A terra com tanta delícia agora, maravilhas, que o próprio Deus disse que viu e era bom, mas faltava o melhor, o ser humano. O ser humano faltava um adorador, faltava o máximo, o ápice da criação. Então, a criação do ser humano é a única que Deus vai usar recursos materiais e matéria-prima no contexto da criação. A Bíblia diz que do pó da terra Deus formou o homem. Vejam que ele usa matéria-prima e recursos naturais. E formando Deus o homem, ele planta um jardim no Éden e ali o coloca para adorar. Lhe dá fôlego de vida e ânimo para viver. Então agora há um relacionamento em vista, há um relacionamento proposto entre Deus e o ser humano. Se nós analisarmos o contexto, a intimidade de Deus com esta criação chamada ser humano, ela vai estreitando ao passar dos dias, a ponto que nenhuma outra criatura galgou um patamar de intimidade, de fidelidade, de relacionamento com Deus igual ao ser humano. Se os irmãos observaram, salvo engano, eu falei isso aqui outra vez, mas só para dar sentido, os irmãos observam que quando os anjos foram criados, eles foram criados, mas eles não galgaram o grau de relacionamento que Deus tinha com o ser humano. Tendo em vista que quando nós estamos falando de um contexto jurídico, a Bíblia diz que quando os anjos pecaram, eles foram julgados automaticamente, sem direito a recursos, sem direito a recorrer. Mas agora Deus forma o homem e o coloca no jardim. E aqui Deus estabelece uma lei, uma regra que não poderia ser violada. Se nós lermos a Bíblia, diz o texto que Deus dispõe ao homem toda a criação, inclusive a terra. Deus deu ordem à terra
para cuidar, suprir o homem em todos os aspectos. Então diz Deus que de todas as árvores do jardim você pode comer. Aí vem a regra, aí vem a lei, exceto a árvore do meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali estava a lei, ali estava a regra. A Bíblia fala que o homem, o ser humano, vai desenvolvendo cada vez mais o relacionamento, a ponto que Deus entrega a ele todas as demais criações. Por exemplo, Deus chama-o para uma conversa e diz a ele: coloca o nome aí nisto que eu criei. Vejam que não foi Deus que deu nome à criação, mas o homem. A Bíblia fala, e obviamente antes da criação, que Deus chamou águas, os montões, de mares, poçam seca, de terra. Mas no contexto vida, Deus deu direito ao homem. Então a Bíblia diz que tudo quanto o homem nomeou, assim foi. Olha o tamanho da confiança, do relacionamento e a altura que Deus elevou o ser humano diante dos animais silvestres, dos animais, das bestas, dos mais profundo abismo. Tudo Deus submeteu ao homem. Então, este relacionamento estreita, este relacionamento é tamanho que, se os irmãos perceber, a Bíblia fala que quando Deus descia para o culto, para o jardim, para a igreja, nem precisava o homem o ver, já percebia pelo barulho de seus pés. Ora, quando nós podemos identificar alguém pelo barulho dos passos, não precisa dizer mais nada. A gente tem um relacionamento íntimo. Por exemplo, se eu pegar o meu celular aqui, se eu ligar para o pastor Júlio, eu não vou saber como ele vai me responder. Mas se eu ligar para minha esposa, eu já sei como ela vai dizer: oi, meu bem. Isso eu já sei de cor, por conta do relacionamento que a gente tem. Então havia um relacionamento estreito entre Deus e o homem. Portanto, os irmãos hão de convir que a Bíblia disse que o mal, Satanás, vem para dialogar com Eva. E no diálogo, ele vai propor o mesmo motivo que o derrubou, que o cortou do relacionamento com Deus. Então, ele pergunta: foi assim que Deus falou, que de toda árvore, ou que vocês não podem comer da árvore do jardim? Olha o contexto geral. A Bíblia diz que Deus é tão bom que toda árvore do jardim era boa de se comer e boa e linda de se ver. Então, a única que era a lei e a regra, aí a mulher diz: não, ele diz que de todas as árvores a gente pode comer, mas menos a do meio do jardim, que é o conhecimento do bem e do mal. Então, Satanás responde dizendo: não, não é assim, porque vocês não morrerão se comer. Deus disse que morreria, mas não é. Mas qual é o motivo? Aí Satanás diz: é porque ele sabe que no dia que vocês comer, serão iguais a ele. E se nós analisarmos, Lúcifer foi expulso, foi extinto do céu, a terça parte de anjo, por este princípio: subirei e serei igual ao Altíssimo. Então, por este mesmo motivo, ele foi julgado, condenado, sem direito a recorrer. Então, quando ele vai dialogar com Eva, ele propõe o mesmo erro, o mesmo crime, o mesmo delito que ele cometeu. Então, veja que a proposta foi tão boa que Eva, além de ceder, convenceu Adão. Não, a gente acha normal, mas veja que a pressão carnal foi tamanha, e hora que eles não tinham a pressão do pecado como hoje, era só uma regra. Então que ela conseguiu convencer Adão, sabendo que a relação com este Deus ia ser cortada, a ceder. Então Adão cede e comete um delito grave. Ele rompe
a lei, ele quebra a regra, ele come da árvore que não podia. Então veja que Deus vem para o culto, Deus vem ser adorado, mas quando Deus vem, a igreja está vazia, e o homem e a mulher já não estavam mais, porque os seus olhos se abriram, e quando os olhos se abriram, se tornaram conhecedores do bem e do mal. O homem agora é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então Deus vem e pergunta, veja que Deus não acusa, veja que Deus não lança, Deus questiona, o que houve, cadê você? Então o homem confessa o próprio delito, então ele agora se torna réu, confesso, e réu convicto, querendo transferir a responsabilidade. A mulher que tu me deste me enganou e eu cometi um delito. Então veja que Deus passa e refaz, mas eu não disse a você, eu não orientei a você, mas aí o homem transfere a responsabilidade. Então, aqui vem a petição, me permita, os advogados, sou leigo, mas estudo um pouco por fora, vem a petição, e a petição era totalmente condenatória, porque já havia um julgamento passado, os anjos foram condenados pelo mesmo crime. Então, quando o homem se torna réu, confesso e convicto, a Bíblia vai dizer que a partir daqui a lei do pecado e da morte vem e prevalece. Pelo homem entra o pecado no mundo, e o pecado vai passar a todos os homens. Então Deus vem, o julgamento inicial era terrível, o julgamento ali era para Deus, na petição, os elementos comprobatórios eram muito sérios, muito convencedores e de forma condenatória. Porém, a petição pedia a condenação ao juízo eterno para o homem, assim como os anjos presos no abismo já estavam decretados e condenados. Porém, a justiça vem e Deus vai tratar a primeira audiência entre o homem e o pecado. Agora, imagina, na corte de Deus, no julgamento, estava o homem, um réu, confesso, estava a lei agora quebrada, o crime e o pecado, a lei e a morte, o pecado e a morte, porque a Bíblia diz que sem lei não há pecado. Então, se Deus não dissesse nada da árvore, não tinha pecado, mas se tem a árvore, se tem a lei, se transgredir, é pecado, é crime. Então, na primeira audiência, pecado, a lei, a morte e o homem, e o Deus poderoso. E a petição mera infringiu, é delitoso, ele cometeu o crime, tem que ser condenado. Então Deus vem e faz um julgamento, e um julgamento como juiz supremo. Ele, o homem, era para ser extinto logo ali. O homem não era para gozar de renovação nunca mais, porque ele foi deteriorado. Então vem Deus e o expulsa da sua presença, lacra o paraíso com a espada de fogo e querubins. Para quê? Para o homem não volta mais. E a Bíblia diz que o homem foi afastado, destituído da presença de Deus. Mas vejam que a petição era condenação eterna. Aí Deus faz o quê? Protela o julgamento de condenação. Ele traz, como se diz, ele ameniza, ele espera, ele vai trazer para o homem mais uma chance. A Bíblia diz que ele protela o julgamento, ele adia o julgamento da condenação, para não desistir do homem, por meio de algo chamado graça, favor, que ele não merecia. Então o homem vai
desenvolver-se. O homem vai buscar a sua própria vida. Ele agora não vai mais gozar do privilégio da terra, o sustentar, mas agora ele vai ter que trabalhar com o suor do seu próprio rosto para se alimentar. Olha só, para você ter uma ideia do dano. Quando vem Enos, a Bíblia diz que houve um princípio de reação. Está escrito: nos dias de Enos voltaram a buscar o Senhor, mas a lei do pecado e da morte prevaleceu sobre eles. Aí vem o capítulo 6 do Gênesis. Então vem uma nova audiência. Para quê? Para Deus ver se o homem havia melhorado, se o homem havia se dado um jeito de retornar. Mas quando Deus vem na segunda audiência do capítulo 6, a Bíblia diz que foi pior ainda, porque agora não é mais um casal, agora é uma geração. Veja que a Bíblia diz degradação geral, está no total do gênero humano. Ninguém escapou da lei da morte e do pecado. Portanto, o julgamento tinha que ser ali daquela geração. O ser humano, a nossa história era para acabar ali, deteriorado no todo, não era para ter renovação. Então Deus diz: me arrependo. Veja o teor desta palavra. Está escrito, a gente lê, mas imagina um pai dizer para um filho: eu me arrependi de haver gerado você. Olha que desprezo e que dor. Então Deus olha para aquele homem que tinha um relacionamento estreito e quebrou, porque partiu do homem a quebra, e diz: me arrependi de o haver feito. Eu vou dar fim dele, vou dar cabo dele, porque o seu comportamento é má. E os elementos comprobatórios, a Bíblia diz que eram mais aguçados, porque o pecado cheirava mal às narinas de Deus. Então as provas condenatórias estavam no nariz de Deus. Não tem jeito, é culpado, é pecado, é transgressor, é delito, é crime, desiste dele. Então Deus disse: tem verdade, tem que ser destruído. Então vem Deus e diz: o meu espírito, aquele espírito que ele deu, não intercederá para sempre com o homem. Então quando a morte, quando a lei do pecado, quando o inferno disse acabou, conseguimos, aí vem algo chamado graça, favor imerecido. E a graça faz Deus protelar o julgamento de novo, porque vem a condenação, vem o dilúvio, e mais Deus diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Veja que pela graça ele não era perfeito, porque graça é favor que não merece, mas Deus diz: vou preservar, vou protelar, vou dar mais oportunidade para ele se renovar. Aí vem o dilúvio, capítulo 6 e 7, passa o tempo, toda a terra é coberta pelas águas, a destruição vem, mas o homem como principal e os animais são preservados. Então vem o capítulo 8, passam meses, passa um ano e pouco, aí diz a Bíblia: lembrou Deus de Noé. Quando Deus lembra de Noé, ele manda as águas baixarem de novo pela segunda vez. A primeira foi quando as águas minguaram na criação. Quando agora ele manda as águas minguarem por conta de 8 almas humanas preservadas da destruição total. Então ele tira Noé da arca, sua família, e lhe dá mais uma chance. Olha que o texto diz: uma nova aliança, uma nova renovação. Você já pensou que quando um casal completa tal idade, ele diz: vamos renovar os votos, vamos, de comum dá uma nova aliança e melhor ainda. Então Deus faz uma nova aliança com a geração de Noé e pede uma única coisa, uma regra: encham a
terra proliferem, mas a geração de Noé aceita. E Deus diz: por esta aliança nunca mais eu farei o que fiz com vocês. Quando vocês verem a água cair, o arco-íris vai aparecer, e quando ele aparecer, você vai lembrar que eu não me esqueci da aliança que fiz. Então não importa como estão te tratando, como você chegou aqui, olha para quem está ao teu lado e diz a ele: quando alguém pensar, diga, quando alguém pensar que você está esquecido, que você foi jogado fora, que você foi abandonado, e vem a vontade de desistir, enche a boca de água, mas enche e sopra com força. Quando você soprar, você vai ver o arco-íris, você vai lembrar: Deus não esqueceu da aliança que fez comigo, ainda está de pé. Olha o que Deus faz.